E aí pessoal, meu nome é Aquiles, eu sou um dos fundadores aqui da Kraken Academy e se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui do nosso canal, nós somos uma escola de pentest e cibersegurança, ou mais comumente falando, de hacking. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer para vocês que todos os testes que a gente realiza é feito em ambiente seguro e controlado, ou seja, tudo que a gente faz é feito de uma forma segura sem colocar em risco a integridade de nenhuma outra pessoa. Se você se interessa por esse assunto, eu já aconselho aqui que você se inscreva no nosso canal e acompanhe todo o conteúdo que a gente já vem postando. Como novidade, eu queria dizer para vocês que na Black Friday desse ano, 2023, a gente vai lançar um curso introdutório de hacking. Ou seja, a gente vai pegar desde o básico até o intermediário de todos os assuntos que um camarada que quer entrar na área precisa conhecer para poder dominar e começar a trabalhar na área. Beleza? Vamos lá. Bom, inicialmente eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, se você não é inscrito. Se você já é, já deixe seu like, deixe um comentário, para a gente é muito importante, porque aumenta o engajamento do nosso canal e possibilite que uma hora o nosso canal seja monetizado e a gente consiga continuar com esse trabalho que a gente já vem postando. Obviamente que tudo de forma gratuita, para poder contribuir com a sua educação, com o seu conhecimento. Vamos lá. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns conhecimentos básicos, comandos iniciais que o pessoal tem que utilizar no Linux. E eu vou desses comandos básicos até o momento onde eu vou copiar um exploit para uma pasta para futuramente a gente começar a utilizar esse exploit. Beleza? Bom, então vamos lá. Inicialmente eu vou colocar aqui, ó, nessa parte aqui da direita, os comandos e vou explicar para vocês o que ele faz. Bom, eu vou colocar aqui o comando ls, que ele nada mais é do que list. Então, se a gente digitar aqui ls, ele vai listar tudo que tem no diretório atual que a gente se encontra. Então, eu vou digitar aqui, ó, listar documentos, por exemplo. E cada comando que a gente utiliza, ele tem uma série de parâmetros que a gente consegue utilizar também junto com ele. Por exemplo, eu posso digitar aqui ls-la. E o que ele faz quando eu digito esse ls-la? Ele traz aqui para mim as permissões que eu tenho nesses diretórios. Ele traz aqui também quem é o dono do arquivo, a data, o horário que esse arquivo foi modificado. E quando ele traz aqui com um ponto, ele diz para a gente também que esse aqui é um diretório, um arquivo que está oculto no sistema. Bom, eu vou dar um clear aqui e vou digitar aqui, ó, clear para limpar. E se a gente digitar aqui pwd, ele vai dizer também qual que é o diretório atual que a gente se encontra. Então, vou descer e vou colocar aqui pwd, diretório atual. Tá bem. Já que a gente está aqui no diretório Kali, eu vou criar com o mkdir um diretório. Na última aula a gente criou um diretório chamado Windows e nesse daqui eu vou criar um diretório chamado comandos. Então eu venho aqui embaixo e vou colocar aqui mkdir criar um diretório ou pasta, fica mais fácil para você. Bom, aí a gente pode digitar aqui cd comandos. Bom, se eu digitei cd comandos, cd significa change directory, ou seja, eu mudei o meu diretório, eu fui para uma pasta de destino. Então vou colocar aqui mudar de diretório. Então, se eu digitar aqui agora pwd, eu estou no diretório atual comandos. Se eu digitar ls, não tem nada. Se eu digitar ls-la para listar arquivos ocultos, também não tem. Beleza? Então, agora eu estou no diretório comandos, supomos que eu queira voltar para o diretório anterior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou change directory e vou digitar ... Quando eu aperto Enter, eu volto um diretório atrás. Se eu digitar pwd, estou em /home/kali. Se eu faço a mesma coisa, se eu aperto a seta para cima, eu volto o último comando que eu digitei. Se eu aperto de novo, eu volto o anterior a ele, que foi cd ... Aperto Enter, digito pwd, voltei mais um diretório. Então a gente vai aqui, ó, vamos voltar para o diretório Kali e vamos voltar para o diretório comandos. Bom, vou dar mais um clear para a gente limpar isso daqui e voltei para o diretório atual. Beleza, acredito que eu esteja colocando aqui tudo certinho, todos que a gente digitou. E o que eu vou fazer aqui? Bom, no último vídeo a gente encontrou uma vulnerabilidade num serviço, na verdade numa máquina Windows, e essa era uma vulnerabilidade chamada Eternal Blue. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar o comando search exploit, vou colocar aqui para vocês, search exploit, e vou digitar que ele é para localizar exploits públicos. Ou seja, quando a gente tem uma vulnerabilidade numa máquina e a gente quer aproveitar daquela vulnerabilidade
Para poder ganhar acesso àquela máquina, a gente fala que a gente vai utilizar um exploit. E para localizar um exploit, uma das formas de a gente utilizar, obviamente que tem uma infinidade de formas, seria a gente utilizando o Search Exploit. E como vocês podem ver, aqui ele já completa o Eternal Blue. E quando a gente está digitando um comando e esse comando ele já contém ali no nosso CMD, eu posso apertar a setinha para o lado e ele carrega todo o comando. Eu aperto o Enter e ele traz aqui para mim a saída do comando. Aí, para poder facilitar e eu ensinar vocês outros comandos, ao invés de eu simplesmente utilizar o que já é padrão do Search Exploit para poder pegar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse exploit aqui, ó, e vou copiar ele. E se eu digitar aqui locate e copiar e colar esse caminho aqui, o que ele vai fazer? Ele vai localizar qual que é o caminho absoluto onde se encontra aquele exploit que eu estou procurando. Então eu vou colocar aqui, ó, locate, trazer o caminho do arquivo. Beleza, aperto o Enter e ele traz aqui para mim que esse comando, que esse arquivo, na verdade, ele se encontra aqui, ó, em user share, exploit-db, exploits, windows, remote, e ele traz aqui o Eternal Blue, a vulnerabilidade que a gente vai explorar em algum momento. Então o que eu faço? Dou 2 cliques nele, clico em Copy Selection, e eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse arquivo que está nesse diretório aqui, com o caminho absoluto, para a pasta atual que a gente se encontra. Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar cp, vou dar um Ctrl V e vou colocar um ponto. E o que esse ponto significa? Significa que quando eu for copiar alguma coisa, eu quero copiar para o diretório atual. Aperto Enter. A partir do momento agora que eu digito ls, ele traz aqui para a gente que eu copiei esse arquivo aqui, que estava nessa pasta aqui, para o nosso diretório atual. Então eu vou colocar aqui, ó, cp copiar arquivo. Bom, aqui a gente já está com bastante comando, muita coisa para poder anotar. Aconselho que vocês também tenham um Notion para poder anotar tudo isso que a gente vem passando aqui. E se vocês não conhecem, eu vou trazer aqui para vocês também, ao término dessa videoaula, como vocês podem fazer o registro do que vocês forem aprendendo, beleza? Então vamos lá. Aqui eu já criei uma pasta, já copiei o arquivo que estava aqui, o nosso exploit para o nosso diretório atual. E para a gente conseguir executar esse arquivo, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar permissões a ele de execução. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que digitar o comando chmod. Eu vou colocar aqui, ó, chmod. Que ele faz o seguinte, ele altera as permissões do arquivo. Então eu posso colocar aqui chmod mais x para dar só permissão de execução. Ou eu posso colocar chmod 777 para eu alterar as permissões de leitura, de execução e de escrita do arquivo. E eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença. Se eu digito aqui chmod e coloco no nosso arquivo, eu alterei a permissão dele. Agora, se eu digitar ls-la, eu vou ver aqui que esse nosso arquivo ele tem todas as permissões possíveis para um arquivo. Vocês podem ver aqui R, W e X. Ou seja, seria de read, write e execute. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou alterar de novo as permissões e ao invés de colocar 777, eu vou colocar só execução. Eu vou colocar aqui o nosso exploit 42315.py, perdão. E digito novamente ls-la. Aqui ele não alterou. Deixa eu fazer o seguinte. chmod e aqui eu vou colocar 222. Que como ele já está com todas as permissões, se eu for alterar a permissão de execução só, ele não vai alterar. Bom, aqui eu coloquei 222. O que ele fez? Ele alterou tudo somente para leitura. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui no comando e ao invés de usar o 222, eu vou colocar 444, por exemplo. E vou digitar novamente ls para poder listar o arquivo, ls-la. Agora eu estou com as permissões de escrita, perdão, o W era o write, era de escrita e o R é de read, é de leitura. Agora eu estou com as permissões de leitura. E se eu digito aqui chmod 111 e boto aqui de novo o comando, digito ls-la e ele traz aqui que eu só estou com as permissões de execução nesse arquivo. Já coloquei aqui também que a gente vai alterar. Bom, a partir daqui a gente vai fazer o seguinte. Depois dessa fase aqui, a gente vai começar a executar o exploit. Só que como não é o objetivo dessa aula, eu vou mostrar aqui para vocês na internet. Eu vou entrar aqui no Notion. Bom, esse daqui, ele é o meu Notion. É onde eu faço os meus relatórios, é onde eu faço as minhas anotações
do que eu estou aprendendo. Aí vocês podem ver que a gente consegue separar de várias formas. Aqui tem ferramentas, tem o que eu sei de Linux, de Windows, de Active Directory, o que eu tenho também de conhecimento de web, de programação, aqui de reconhecimento, de information gathering, Buffer Overflow, que foi muito difícil eu poder aprender, então eu tive que fazer uma parte só para isso. Aqui eu coloquei também o OCEP, que é uma certificação que eu estou estudando no momento. E aqui por baixo eu coloquei, no caso a minha faculdade, que eu estou aprendendo, que eu estou fazendo agora na faculdade. Então aqui eu coloquei as anotações. Supomos que você vai querer fazer as anotações dessa aula agora que você está fazendo. Deixa eu apagar isso daqui. E eu vou colocar aqui o seguinte. Eu venho aqui e coloco uma barra e digito aqui, ó, Toggle List. Eu coloco aqui e ele vai criar uma lista dessa forma aqui, ó. Se eu colocar aqui, Kraken Academy, por exemplo. Aqui eu clico para baixo e agora eu consigo inserir todo tipo de conteúdo que eu quiser colocar. Então eu posso vir aqui, copiar tudo isso e fazer o seguinte. Aqui eu vou digitar Toggle List e vou colocar comandos importantes. Clico para baixo e coloco aqui os comandos importantes que a gente aprendeu nessa aula. A gente pode fechar e ele vai ficar dessa forma. Ou seja, toda vez que eu quiser voltar e acrescentar alguma coisa no meu Notion, eu posso vir aqui e achar o diretório comandos importantes. Aí vamos supor que eu quero também pastas importantes. Eu venho aqui e coloco pastas importantes. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, exploits públicos. E vou colocar a mesma coisa. E vou apertando para baixo para poder fazer as minhas anotações. Bom, era isso que a gente tinha para poder trazer no vídeo de hoje. Esse aqui, no caso, é o nosso podcast informacional. Eu quis trazer uma coisa diferente que a gente ainda não tinha feito aqui no canal, que era trazer os comandos básicos. Então foi um pouco diferente, foi um podcast informacional, só que a gente acabou colocando a mão na massa, beleza? Eu gostaria de pedir para vocês aqui se inscreverem no nosso canal, deixar um like para poder contribuir com tudo que a gente já vem fazendo, deixar um comentário que é muito importante para a gente, beleza? Gostaria de ressaltar também que no fim do próximo mês, na Black Friday, no caso até nesse mês, a gente já está em novembro, na verdade estamos em outubro, estamos entrando em novembro. Então, no fim de novembro, na Black Friday, a gente vai fazer a estreia do nosso curso. A gente vai colocar um preço bem bacana, tem vista que vai ser lançado na Black Friday, porque a gente espera que vocês comprem, adquiram para poder ganhar um pouquinho mais de conhecimento, para poder contribuir com o nosso trabalho, com o esforço que a gente já vem fazendo aqui no canal. Beleza, pessoal? Um abraço, até segunda e continuem aprendendo aqui com a Kraken Academy. Beleza? Valeu!